Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? E vamos dar continuidade ao assunto, certo? Na última aula, a gente viu aí a independência, né, de algumas colônias espanholas, de alguns vice-reinos, né? Reino da Nova Espanha, tá? Reino do Rio da Prata, né? Vice-reino do Rio da Prata. Então foram vários reinos, né, que se tornaram independentes a partir da elite crioula, né, que tomou a frente desse processo revolucionário. Claro, teve a participação aí de alguns, né, aliás, de nativos, de mestiços, de escravizados, mas aí esses movimentos populares, né, eles foram, de certa forma, abafados, né, contidos por essa elite, né, essa elite crioula que não queria, na realidade, grandes mudanças na organização social, tá, dessa sociedade, desses vice-reinos que estavam se tornando independentes, tá certo? Os principais líderes, né, dessas colônias, desses vice-reinos, foi o Simão Bolivar, tá? Ele pega ali do sul, aliás, do norte, né, para o centro, né, das colônias espanholas, e o São Martín, né, que pega lá do sul e vai de encontro, né, um vai de encontro ao outro, e de certa forma eles são os principais figuras desses movimentos, certo? Inclusive, tá, o Simão Bolívar, né, ele vai tentar aí formar aí uma espécie de união dessas colônias, né? Não vai formar, ele vai criar essa ideia, tá? Aqui vai se chamar aí o pan-americanismo ou bolivarianismo, certo? E aí seria mais ou menos a situação, né, que essas colônias vão se encontrar depois da independência. Tá? O Simão Bolívar ele vai tentar unir, né, em uma única confederação todos esses, né, esses países. No caso, para ele seria a Grande América, né? Claro, o Brasil, né, a gente pode pensar, não fazia parte aí desse movimento, porque eles achavam que o Brasil não tinha passado por grandes mudanças, né? A ligação de Brasil e Portugal, né, após a independência ainda era muito forte, certo? Inclusive o próprio, né, a gente vai ver mais à frente o próprio Dom Pedro, né, filho do Dom João VI, né, Dom Pedro I, ele fica como príncipe regente e depois como imperador. Então a ligação ainda era muito forte, né? Não teve grandes mudanças, apesar de que também, né, a mudança que se teve é, na América Espanhola foi mais a expulsão, né, daquela elite dos chapetones, só que quem fica no poder também é uma elite, que é a elite crioula. Tá? Então o Simão Bolívar ele vai tentar, né, criar esse movimento chamado de pan-americanismo, por isso também podemos pensar aí nos Jogos Pan-Americanos, né, que é a união aí de todas essas nações americanas. Tá? Só que aqui é no contexto mais da união, né, desses países que foram colonizados aí pelos espanhóis, certo? E aí, pessoal, ele vai tentar, só que essa, né, unificação, ela não vai dar muito certo, certo? Inclusive, em 1826, o Simão Bolívar ele vai né, organizar um congresso, vai chamar o Congresso do Panamá. O Panamá também tinha acabado de se tornar independente, tá? Mas esse congresso vai se tornar fracassado, vai participar o México, representantes da Colômbia, se não me engano, tá? Do Peru, eu acredito. São 4 ou 5 chefes, né, de Estado, representantes de Estados que vão, né, é, os outros Estados independentes vão dizer que estão ocupados com outras questões, né, e não poderiam participar. Tá? Desiludido, o Bolívar, né, renuncia à presidência da Colômbia, tá, e morre em 1830. Certo? Inclusive a Colômbia depois, né, vai se fragmentar, né, vai dar origem à Venezuela, depois ao Equador, tá certo? Então o Bolívar vai ficar muito desiludido com isso e vai morrer em 1830, tá certo? Então o pan-americanismo aí, nesse sentido da união dos países colonizados, né, pelos espanhóis, tá, não deram muito certo. Não só pelos espanhóis, tem outras colônias que não foram,
que eles achavam que poderiam participar, outras não, como no caso do Brasil. Tá? Eles achavam que o Brasil seria uma ameaça, certo? Então, esse seria, né, a ideia do pan-americanismo, que pode ser chamado também de bolivarianismo. Não esqueçam disso. Tá? Em meio a isso, tá, podemos aí, né, passar aí para a emancipação política do Haiti, certo? E aí, o que é que a gente pode tirar de tudo isso? Certo? Não sei se eu falei para vocês a questão do haitianismo, né? Que a elite crioula, né, ela toma a frente, né, desse processo de emancipação política, tá? Principalmente, né, um dos fatos aí é a questão da independência, né, do Haiti, né, da revolução, podemos dizer assim, do Haiti, né, a revolução haitiana, porque foi feita por escravizados, né, e a elite crioula tinha medo, né, que esse tipo de revolução, né, tendo como frente aí escravizados, mestiços, acontecessem também. Né? Por isso também que essa elite crioula toma a frente desse processo e abafa movimentos populares, né, como de nativos e mestiços e escravizados, certo? E aí, no caso, o Haiti, né, foi o primeiro, né, o primeiro país aí, a primeira colônia a se tornar independente na América Latina, tá? Então, foi o processo aí, vai durar entre 1790 e 1804, tá bom? Depois dos Estados Unidos, né, na América, é o Haiti, certo? Embora o livro tenha colocado aí, né, como a parte final do capítulo, certo? Mas a gente pode pensar aí no Haiti como, né, a gente pode pensar, não, a gente pode dizer que o Haiti foi a primeira, né, o primeiro estado, a primeira colônia a se tornar independente na América Latina, certo? E aí vocês sabem a questão da América Latina, né, que é todas as colônias que foram colonizadas aí por países latinos, no caso de Portugal, Espanha e também a França, tá? Então, o Haiti ele foi colonizado pelos espanhóis desde o século XV, tá? É São Domingos, tá? Foi quando os espanhóis chegaram, né, lá da Europa, né, e batizaram ali São Domingos. Só que a partir do século XVIII, né, corsários franceses começam a invadir, né, aquela região ali, aquela parte mais ocidental, certo? E claro, vai ter muitos conflitos, né, entre franceses e espanhóis, né, corsários franceses. Corsários significam piratas que eram ligados à coroa francesa, tá? Eles eram ligados ao Estado francês, tá? E eles vão aí invadir e vão conquistar a parte ocidental, né? Como vocês veem no mapa, tá? A fronteira, né? No caso dessa ilha de Hispaniola aí hoje seria a República Dominicana, certo? E o lado de cá, no caso, a parte ocidental seria o Haiti hoje, tá? Que nessa época era São Domingos, depois do processo de independência se torna Haiti, tá? Mas a gente vai ver aí no decorrer da aula. São Domingos era uma colônia importante, tá? Por isso que gerou tanto conflito, além de ter muitas belezas naturais, né? Ela tinha uma grande produção de açúcar, né? Ali no século XVIII, ela tinha cerca de 40% do açúcar exportado para a Europa saía do Haiti. Então, era importantíssima aí para os espanhóis, certo? Era chamada de pérola das Antilhas, uma coisa assim, tá? Porque era realmente muito importante, tá bom? Como é que era essa organização social, né, para entender esse processo, por que teve esse processo de independência, por que esse processo de independência foi liderado por escravizados, tá? E aí o sistema de produção ele era o plantation, vocês sabem, né, as características do plantation, monocultura, no caso aí a cana-de-açúcar, grandes latifúndios, né, que serviam aí para exportação, tá certo? E a mão de obra escravizada, certo? Então, essas as características do plantation. A sociedade era dividida em castas, ou seja, não tinha mobilidade social. Se você nascesse escravo, você morreria escravo. Se você fosse mestiço, você continuaria sendo mestiço. Não tinha uma mobilidade aí entre essas caixas, certo? Então, tínhamos os brancos, né, que era a elite, os mestiços, que eram, esses brancos acabaram se relacionando, construindo famílias com escravos, né, e aí tem os mestiços, que muitas vezes, em muitos casos, em sua maioria, eram livres. Aí tinha os escravos, que era a grande maioria da população,
cerca de 80% ou mais, né, cerca de 465 mil escravizados. É da base de escravos, né, escravos e mestiços, não podemos esquecer, que vai acontecer a Revolução. Né? E por que podemos chamar de Revolução? Porque houve uma mudança, né, nesse quadro social e político. Né? A gente vai ver no decorrer da aula que teve realmente, tá, diferente, por exemplo, das outras colônias espanholas, né, que podemos chamar de emancipação, porque não teve tanta mudança, apenas um desligamento, né, da coroa espanhola, certo? Então, o processo de revolução haitiana vai estar diretamente ligado à Revolução Francesa. Tá? Por que a Revolução Francesa? Porque durante a Revolução Francesa, né, vai surgir a ideia do direito de homem e do cidadão. Tá? E todo homem é igual perante a lei, e os escravizados, né, os mestiços escravizados, eles vão ter conhecimento, né, dessas ideias do iluminismo, né, por meio aí da Revolução Francesa. Certo? E aí eles vão começar a se questionar sobre isso. Claro que essa elite francesa que vivia e que dominava no São Domingos, né, que é o Haiti, eles vão tentar de toda forma abafar, né, esse conhecimento dessas ideias, mas ao mesmo tempo essas ideias vão acabar chegando a eles e eles vão, né, ter conhecimento, né, trazer para si essas ideias e vão, né, colocá-las em prática. Certo? Então a Revolução Francesa aí vai ser importantíssima. Inclusive depois, né, no processo de independência, a própria Revolução Francesa vai abolir a escravidão nas colônias. Certo? E aí começa-se o processo revolucionário, né, que vai se iniciar em 1791, tá, sob a liderança de Toussaint, né, Louverture, da Louverture. E aí, pessoal, não é que ele vai, o São Domingos vai se tornar independente já em 1791, certo? Mas nesse momento, né, os ingleses estavam tentando aí invadir aquela região. Tá? A gente sabe, né, que França, a gente já discutiu sobre isso, França e Inglaterra já tiveram, né, tinham naquela época uma grande rivalidade, estavam a todo momento em conflito, né? A gente pode pensar aí na Guerra dos 7 Anos, na Guerra dos 100 Anos e em muitos outros conflitos, certo? E aí o Louverture ele vai atuar como militar, né? Ele vai reunir nativos que eu digo, a palavra não seria nativos, mas esses mestiços, né? O Louverture ele era livre, ele vai reunir mestiços e vai lutar ao lado dos franceses para expulsar os ingleses. E uma das suas reivindicações era que a escravidão fosse abolida em São Domingos, certo? Claro, vai se passar o tempo, vai ter muitos conflitos, tá? E nesse processo de Revolução Francesa, em 1794, os jacobinos, liderados pelo Robespierre, que a gente já viu, né, a Revolução Francesa, vai abolir a escravidão em todas as colônias espanholas. Claro, teve uma pressão, não é porque os jacobinos foram bonzinhos, claro, eles seguiam a ideia do iluminismo, né, de todos aqueles pensadores, né, o Jean-Jacques Rousseau, o Montesquieu, certo? Mas teve sim uma pressão também, né, desses mestiços, né, desses escravizados pela abolição da escravidão, certo? E o Louverture vai se tornar governador de São Domingos, tá? O São Domingos ainda não é um país independente, ainda está ligado, né, a França, tá certo? Mas com um pouco mais de autonomia, seguindo os ideais aí da Revolução Francesa, certo? Inclusive, depois ele vai invadir o lado espanhol, lembra do mapinha, né? E vai libertar aí muitos escravizados, né? Ele não fica, né, parado, né? Ele vai tentar a todo momento ajudar aí os escravos, né, que sofriam ainda com, né, os castigos, com trabalhos forçados, tá? Aí que em 1801, né, e aí a gente já pode pensar já no final da Revolução Francesa, né, pós-final da Revolução Francesa, né, todo aquele período da República, o Diretório, né, que o Napoleão ali ele está governando, né, o Napoleão está quase se tornando imperador da França, tá tornando a França mais uma vez em um império, né, e o Louverture ele vai iniciar um processo de independência agora, tá? Não só pelo fim da escravidão, mas vai iniciar um processo agora para a independência, né, do Haiti.
certo? Que é São Domingos, não confunda, tá? É o Haiti, mas porque conhecemos hoje como Haiti, tá? Mas é São Domingos naquele momento. E aí, o Napoleão, ele vai enviar, claro, o Napoleão era contra, né, a abolição da escravatura, tá? E contra também esse processo de independência, e vai enviar sua marinha, né, que era muito forte, vai enviar tropas, né, para essa região, tá? E vai negociar a rendição, né, dos escravizados, liderados aí pelo Louverture. E o que é que acontece, né? Se sentindo muito acuado, muito pressionado, o Louverture vai acabar se rendendo. Claro, vai ter uma negociação. Os franceses vão prometer aí liberdade, né, para todos aqueles que estavam participando do movimento, mas só que o Louverture ele vai ser enganado, tá? Tudo aquilo que foi prometido pelos franceses não é cumprido, o Louverture vai ser preso e logo depois ele vai morrer na prisão, tá? Ele vai ser morto, tá? E aí o processo vai tomar, né, novos rumos, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Só que, logo depois que o Napoleão se torna imperador, ele vai entrar num processo de expansão muito grande, né? Para a gente perceber, pessoal, como esses processos, principalmente da América Espanhola, e no caso também aí do Haiti, vai estar muito ligado aí às guerras napoleônicas, né? A ascensão de Napoleão e a queda de Napoleão, certo? E o Napoleão ele vai expandir muito seus territórios, né? Ele vai, claro, invadir muitos países, muitos estados europeus, a Portugal, a Espanha, tá? E, e esses movimentos de expansão que vai facilitar aí, de certa forma, a independência do Haiti, tá? É meio que ele entra em conflito, por exemplo, com um conflito comercial com a Inglaterra, tá? Marítimo, comercial, pelas vias marítimas. Por exemplo, ele faz um embargo, né, um bloqueio continental aí à Inglaterra. Todos os países europeus não poderiam comercializar com a Inglaterra, e a Inglaterra, por exemplo, vai fechar o Atlântico, né, vai fazer também um embargo marítimo, né, à França. Por isso que eu coloquei entre aspas esquecidos, né? Napoleão preocupado, né, com outras questões acaba de certa forma esquecendo, né, tem um certo desinteresse com essas colônias, né, com a colônia principalmente do Haiti, né, com São Domingos. Tá? E é nesse momento que o movimento revolucionário passa para a liderança do Jean-Jacques Dessalles, tá? Que aproveita o desinteresse francês para proclamar a independência de São Domingos em 1804, certo? Então é nesse momento, enfim, né, que agora São Domingos vai se tornar independente e, né, vai se tornar o Haiti, certo? O processo de independência, como eu já falei para vocês, foi de 1790 a 1804. Ele vai ser marcado por muita violência, como vocês veem aí na imagem. Tá? Os escravizados, por isso que é uma revolução, porque mudou todo o quadro social. Toda a elite francesa que vivia, né, em São Domingos vai ser morta, vai ser assassinada pelos escravizados. Tá? Por isso também que aquela elite crioula tinha medo, tá, dessa revolução, que eles criaram um termo aí de haitianismo, né, porque eles tinham medo, eles tomaram a frente dos processos de independência das colônias espanholas por esse medo, né, dos mestiços, dos escravizados tomarem a frente no processo e, né, fazer aí, no caso, a mesma coisa que os escravizados do Haiti, né, fizeram aí com, né, a elite francesa, certo? Então, em 1804, o Jean-Jacques Dessalles, né, se autoproclama imperador, nomeando, né, o território de Haiti. Tá certo? Ele nomeia agora o território de Haiti, que significa terra de montanhas. Né? O Haiti, ali, né, naquela parte ali das Antilhas, é o país, né, que tem montanhas mais altas. Né? Terra de montanhas, no caso, aí é o nome dos nativos, se não me engano, dos Arauacas, acho que é isso. Tá? Então, foi um processo muito violento, né, que inicia em 1791, termina em 1804, tá, que é chamada de revolução, né, porque tem uma mudança nesse quadro social, nesse quadro político, certo? Inclusive, o primeiro imperador aí vai ser, né, o Jean-Jacques Dessalles, né, um escravo, né, um mestiço, na realidade livre, né, que vai chamar de Jacques I, certo? Lembrando, teve muita influência da Revolução Francesa, tá?
muitos ideais iluministas estavam muito presentes nessa revolução, tá bom? Nesse processo revolucionário da independência do Haiti, ou seja, tanto pode ser chamado de independência como também de revolução, tá bom? Então é isso, espero que tenham entendido a aula. Qualquer coisa aí vocês vão deixando aqui, né, as dúvidas no chat, na plataforma, tá? E na próxima aula a gente aí vai partir para a correção das atividades, certo? A gente vai abrir uma discussão, eu explico melhor depois para vocês, né, as discussões que vamos fazer com as atividades, tá bom? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.